Em último lugar, irmão, a salvação é somente pela fé em Cristo. Terceiro lugar. Por quê? Porque o homem é incapaz de guardar a lei. Vejam aí no versículo 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, quer dizer, os que tentam obedecer à lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém consegue guardar a lei. Então, quem não obedece à lei vai receber o castigo da lei. Lembra que o Senhor diz a Israel: olha, se você andar no meu caminho, guardar os meus mandamentos, eu vou abençoar você, você vai ser próspero, você vai ser maravilhoso, né? Mas se você não obedecer os meus caminhos, todas as pragas do Egito eu vou lançar sobre você. Israel nunca conseguiu observar, né? A maioria dos homens estão tentando construir uma ponte para os céus, mas eles nunca vão chegar lá, pois o único caminho é Cristo. Assim como o pessoal da Torre de Babel tentando, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos botar uma ponte que vai até os céus. O homem está, através da religião, querendo construir o caminho, mas Deus diz que desceu Deus para ver a obra do homem, né? Alguns homens que limitam a interpretação da lei a atos externos. Por que algumas pessoas dizem que observam a lei? Porque eles só entendem que a lei aplica-se às coisas externas. Por exemplo, eu acredito que todos aqui nunca matou ninguém. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Nesse sentido literal. Mas a lei, eles então interpretam assim, atos externos. Tem a ilusão que observa então a lei. Mas a lei tem de ser guardada no coração, nas palavras, nas ações, e isto continuamente, sem pecar em momento algum, o que é impossível a qualquer mortal. Eu não posso pensar errado, eu não posso desejar coisas ruins, eu não posso falar coisas ruins, e eu devo sempre fazer o bem, e não só no momento daqui da igreja, em todo momento da vida. Porque se eu desviar de qualquer caminho do Senhor, no coração, nas palavras, nas ações, eu vou morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Ouviste que foi dito aos antigos, Jesus falando: não matarás. Aí a gente levanta a mão: não matei. Aí ele diz: quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, falando de ira, está sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então eu posso matar pelas palavras, eu posso matar por sentimentos. Então é isso que Jesus nos chama a atenção. Então quem é que pode ser salvo em observar a lei? Ninguém. A consequência, por não guardar a lei de Deus plena e continuamente, será condenação eterna. Maldito todo aquele que não guardar todos os preceitos da lei. Como diz a palavra em outro lugar: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem está tentando se salvar por obedecer regras humanas ou divina, ou a lei divina, não será bem sucedido no dia do juízo. Essa pessoa já está condenada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As confissões que fazemos a Deus revelam que não conseguimos guardar a lei do Senhor e não podemos ser salvos pela obediência. Se nós formos sinceros e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, significa que pecado é transgressão
da lei de Deus. E se eu transgredir, logo eu não posso ser salvo por observar a lei, porque eu sou transgressor. Então eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. A nossa impossibilidade de guardar a lei consiste em sermos pecadores e por isso quebramos a lei. O erro não está na lei, a lei é perfeita, é boa, mas eu sou pecador. Então eu, quando ouço a lei, eu sinto o desejo de fazer o contrário que ela manda. Eu fico coçando para desobedecer a lei, porque a minha natureza é pecaminosa. Assim, a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e bom. Então, será que o bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, a minha natureza velha, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. No mundo caído, então, meus irmãos, os estímulos são diversificados para transgredirmos a lei do Senhor e não temos a capacidade pessoal em nós, inata, de resistir às tentações. O mundo jaz no maligno, então são tentações para a gente quebrar a lei do Senhor. Sabemos que a lei é divina, diz o apóstolo Paulo, mas eu sou humano, fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. A observância parcial da lei de Deus não qualifica o homem diante de Deus, mas somente a perfeição. Não adianta observar só literal, tem de ser observada plenamente e continuamente. Então, algumas aplicações aqui para a gente concluir. Tome cuidado com o falso evangelho que nega a suficiência de Cristo. Você não precisa de mais nada, só de Jesus para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As suas boas obras são expressões de gratidão a Deus e evidencia que a sua fé é genuína, mas não pode lhe salvar. Se você quer ter certeza que você é salvo, que você tem a fé, você vai ter de ter as obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, né? Participar, então, do culto não pode salvar ninguém. Mas o cristão adora a Deus para o glorificar, para testemunhar ao mundo e para participar da comunhão dos santos. Eu estou aqui porque eu gosto da comunhão dos santos, eu estou aqui que eu quero glorificar a Deus. Eu estou aqui porque quando eu saio de casa, o vizinho nota que eu saio de casa. Ele está indo para onde? Está indo para a igreja, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Confiar em Cristo e em qualquer outra coisa não é a fé verdadeira em Jesus. Então, se o cara confia em Jesus, mas confia em Maria, confia em Jesus, confia nos santos, não é a fé verdadeira. A fé verdadeira confia somente em Cristo. A fé em Cristo vem através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Pela fé em Cristo, somos declarados justos. Pela santificação, somos transformados à imagem de Cristo. Então, eu preciso crer. O ladrão na cruz, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A fé não salva. Preste atenção. Mas a fé autêntica crê que Jesus salva. Não é a fé que salva, é Jesus que salva. E eu creio que Jesus salva. Isso é a fé verdadeira. Porque a pessoa diz, eu creio, eu tenho fé. Que fé é essa? A fé é na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Conhecer, então, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus é importante para crer nele. Que Deus nos abençoe.